Olá malta! Como já viram pelo título, hoje vou tentar dar-vos algumas dicas para lerem mais rápido, caso vocês queiram ler mais livros ou caso queiram ler um livro mais rápido. Enfim, vou tentar o meu melhor para dar dicas que vocês consigam perceber, porque às vezes não me sei explicar muito bem, mas eu vou tentar. Hoje está a chover imenso e está muito nublado, por isso não posso demorar muito, porque senão daqui a bocadinho já estamos sem luz e não queremos isso, não é? Vou aqui ver as minhas cábulas, não é? A primeira dica que eu vos vou dar, que parece muito estranho e não é muito fácil de começar logo a conseguir fazer isso, mas com o tempo vão se habituando, que é desligar a voz mental. Sim, isto parece muito estranho vocês desligarem a vossa voz mental, mas não sei se já repararam, quando estão a ler um livro, vocês têm uma voz, é como se a voz estivesse a ler por vocês e isso faz com que vocês demorem muito mais tempo a ler. Eu no início, quando comecei a tentar desligar essa voz mental, demorou imenso tempo, eu não conseguia fazer, eu tinha sempre aquela vozinha de fundo a ler o que eu estava a ler, mas com tempo e prática comecei a conseguir e dei conta que isso ajudou-me a ler muito mais rápido e vai parecer estranho e vai haver muitas vezes, mesmo quando vocês já estão habituados, que ela vai voltar de vez em quando, mas ajuda muito quando começam a conseguir desligar às vezes essa vozinha, porque essa voz está a ler um bocado assim parado, em vez de ler uma coisa mais fluida, então isso faz com que atrase um bocadinho o processo de ler. A segunda dica, que é um bocado óbvia, mas vocês têm que saber qual é o vosso género certo, qual é o género que vocês conseguem ler, sei lá, 20 livros seguidos desse género que não se fartam. A mim, por exemplo, para mim, eu acho que é fantasia, porque apesar da fantasia serem livros mais pesados que demora mais tempo a ler e os romances serem livros mais rápidos de ler, mais fáceis, eu sei que eu mais facilmente não me fartaria de fantasia do que de romance. Então eu sei que se eu quiser adiantar um pouco as leituras, provavelmente tenho que apostar mais em fantasias do que romances. E então, vocês saberem o género certo para vocês, qual é o género que vocês sabem que vão conseguir ler o livro e que vão conseguir avançar mais rápido, é sempre uma boa hipótese vocês terem um género específico para conseguirem ler mais rápido. A próxima dica estava interligada um pouco com a primeira, mas eu esqueci-me de falar, que é vocês lerem por frases e não por palavras, porque lá está, essa voz mental está sempre a ler palavra por palavra e ao conseguirem desligar essa voz, as frases vão ficar muito mais fluidas e vão estar a ler literalmente uma frase em vez de estarem a assimilar palavra por palavra por palavra, porque quando vocês leem uma frase inteira muito mais fluida, o vosso cérebro está a captar muito melhor, porque senão vocês vão estar a ler do género: ele disse que eu gosto de livros, em vez de ele disse que eu gosto de livros. Estão a ver? É tipo, isso no início é muito complicado, eu sei que é muito complicado, mas vale muito a pena porque ajuda a ler muito mais rápido e vocês até começam a perceber melhor a história porque não estão focadas em estar sempre a ler aquelas palavras todas, tudo assim, sabem, num ritmo. Pronto. A quarta dica é óbvia para muita gente, nem para toda a gente, mas é um Kindle ou um Kobo, ajuda imenso a lerem mais rápido, mas tipo, imenso. Eu desde que tenho um Kindle, eu leio provavelmente mais de 50% do que eu lia quando não tinha um Kindle. O Kindle é leve, é pequeno, cabe em todo lado, vocês podem levar para qualquer sítio e ler quando têm tempo. Agora está a chover ainda mais. Foi literalmente provado que ler no Kindle é mais rápido porque é um ecrã bem mais pequeno, o livro são 2 páginas, não é? Tem mais... o vosso cérebro e os vossos olhos mexem-se muito mais e no Kindle, como é um ecrã mais pequeno, os vossos olhos passam muito mais rápido e então faz com que a leitura seja mais rápida. E a próxima é audiobooks. Os audiobooks também ajudaram imenso a conseguir ler muito mais rápido, porque eu, quando estou a limpar a casa, estou a ouvir um audiobook que, se eu não tivesse a ouvir, já era muito menos tempo que eu estava a ler. Sei lá, estar a limpar a casa, estar a arrumar roupa, estar a lavar a louça, estar a fazer o comer, a cozinhar, todas essas coisas onde vocês fisicamente não conseguem estar a usar os olhos e as mãos para estar a ler, vocês metem uns fones e conseguem estar a ouvir o livro em vez de eu estar a ler, o que vos poupa imenso tempo. E, por um lado, é muito bom porque vocês estão distraídos naquela tarefa, mas o vosso cérebro está focado no livro. Eu adoro audiobooks, estou completamente viciada e é mesmo a melhor dica de todas para conseguirem ler rápido, principalmente se têm uma vida onde têm que estar muitas vezes na cozinha, muitas vezes a limpar, muitas vezes
a fazer outras coisas quaisquer, mesmo a fazerem desporto. Vocês podem estar a fazer uma caminhada na passadeira ou uma caminhada na rua e estarem a ouvir o audiobook ajuda mesmo imenso a conseguirem ler mais rápido os livros. E vocês até podem mesmo estar a ouvir o audiobook e a acompanhar no livro ao mesmo tempo, que assim vocês conseguem ler ainda mais rápido, porque como vocês estão a ouvir, os vossos olhos já não precisam estar sempre a apanhar a informação toda, porque está a entrar pelos vossos ouvidos. Eu agora consigo ouvir audiobooks no vezes 2, que é a velocidade mais rápida, porque já estou tão habituada, porque eu no início também comecei a acompanhar pelo livro. Do nada, as nuvens abriram e agora o sol está-me aqui quase a secar. Juro, este tempo hoje está mais bipolar que eu. Pronto, e eu comecei a acompanhar os audiobooks enquanto lia o livro e então agora estou tão habituada que já consigo ouvir em vezes 2, porque o meu cérebro já está habituado a assimilar essa informação pelo ouvido. Não é como se nós não soubéssemos ouvir desde que nascemos, mas vocês percebem. Outra dica é vocês usarem todos os vossos tempos livres para lerem. Se vocês querem mesmo ler muito mais, ter muito mais tempo para ler, vocês têm que aproveitar todos os segundos para ler. Caso sejam estudantes como eu, aproveitem horas de almoço para ler, intervalos, à noite quando chegam a casa não irem logo para o TikTok ou para as redes sociais e pegarem logo no livro e lerem. Ou se trabalham, aproveitarem também pausas de almoço, usarem os audiobooks caso chegam a casa e tenham tarefas para fazer. Se querem mesmo ler mais, têm mesmo que aproveitar todos os momentos em que podem ler para ler. Seja audiobook, livro Kindle ou livro físico, tem que se aproveitar porque senão perde-se imenso tempo, podíamos estar a ler e não lembro. E no seguimento dessa dica, a próxima é vocês levarem o vosso livro ou o Kindle para todo lado, todo lado, seja para onde vocês forem. Eu sei que maioritariamente as pessoas que me veem são mulheres e sei que quase todas as mulheres usam uma mala ou uma mochila. Metam lá o vosso livrinho, o vosso Kindle, os vossos fones para ouvir o audiobook, porque sempre que houver um tempinho livre para ler, até transportes públicos, por exemplo, caso estejam à espera do autocarro, comboio, metro e quando estiverem mesmo lá dentro. Portanto, se vocês levarem sempre Kindle, livro físico ou fone, vocês conseguem estar sempre a ler quando podem. Outra dica é, caso vocês sejam muito viciados nas novas tecnologias, das redes sociais, é usarem temporizadores nas aplicações. Por exemplo, se vocês sabem que às vezes chegam a casa e ficam 3 horas no TikTok ou 3 horas no Instagram, que depois até se arrependem porque pensam, eu podia ter estado a ler nestas 3 horas e estive aqui colado ao telemóvel, que obviamente acontece a todos, não é? Estamos na era das tecnologias, acontece a toda a gente, mas se vocês usarem temporizadores, podem nas definições fazer isso e metem, por exemplo, meia hora. Então vocês sabem que podem abrir o TikTok, podem estar meia horinha a ver os vossos vídeos, comentar, dar likes, fazer tudo e mais alguma coisa, que a partir daquela meia hora o TikTok vai desligar e já não vos vai deixar abrir mais a aplicação, e então vocês sabem, ok, tenho de ir ler porque já não posso ver mais TikToks. Isso ajuda bastante porque vocês são literalmente forçados a não conseguir abrir mais a rede social. Esta aqui talvez nem toda a gente concorde, mas para mim eu acho que ajuda bastante, que é vocês lerem 2 livros ao mesmo tempo que sejam diferentes, porque isso ajuda a, caso vocês estejam a começar a ficar um pouco fartos de um livro, vocês podem trocar para o outro e não estarem a perder tempo a forçarem-se a ler aquele livro, porque já o estão a ler, então têm que o acabar, mesmo que não estejam a gostar muito. Então se vocês tiverem outro livro que seja tipo um livro suplente, podem dar uma pausa àquele, ler outro que seja um bocadinho diferente, que vos capta mais um pouco, e depois voltarem àquele quando vos apetecer. Então eu acho que, na minha opinião, ter sempre 2 livros ajuda bastante, porque escusam-se estar ali a perder tempo, até porque vão perder mais tempo a estarem-se a forçar a ler, vão demorar muito mais tempo a ler, porque não estão a sentir aquele livro, não está na hora de o ler. Então, se passarem para o outro vai ajudar bastante, acreditem, porque isso comigo funciona bastante. E também um pouco no seguimento desta dica, a próxima é não terem medo de dar DNFs aos livros. DNFs é basicamente Did Not Finished, ou seja, não acabei o livro, que é, quando vocês estão a ler um livro, não estão a gostar e sentem que este livro não é para mim, eu não consigo ler mais este livro, parem de o ler. Tipo, não leiam mais. Podem nunca mais o ler na vida, como podem daqui a 1 ano ou meio ano, vá, ou até mesmo daqui a 1 semana voltar a pegar nele. Mas no momento, se vocês estão a sentir que aquele livro não é para vocês, não continuem a ler, porque lá está, vão estar-se a forçar a ler, vão estar a perder imenso tempo porque estão ali a amarrar naquilo, a tentar que aquilo avance e não vai avançar, porque não vos está a aprender. Então parem de ler e comecem a ler outro, porque isso vai-vos poupar imenso tempo e vão conseguir ler muito mais assim. Muita gente diz que uma dica que também possa ajudar é fazer uma TBR para cada mês ou para cada semana, por exemplo, que TBR é To Be Read,
ou seja, livros que eu quero ler nesta semana, ou neste mês, ou neste ano, mas na minha opinião eu acho que isso não vai ajudar nada, porque vocês vão estar naquele foco de terem que ler só aqueles e depois, se for preciso, apetece-vos ler outros e não vão ler porque estão mas eu não tenho isto na TBR e então não vou lê-lo porque não está na TBR. Eu acho que isso não vai ajudar nada. Por isso, na minha opinião, é vocês lerem o que vos apetecer e não fazerem TBRs se vocês ainda não sabem bem o que vão estar no mood para ler. Então, eu acho que, na minha opinião, as TBRs não são boas para quem quer ler mais e ainda não sabe bem o que é que ler. Outra dica é, por exemplo, imaginem que vocês têm um livro que é bastante grandinho, ou não, mas pronto, é mais caso seja maior, em que vocês querem lê-lo numa semana. Usem uns post-its e vocês dividem o número de páginas por 7, que é os dias da semana, ou por 5, ou por 3, como quiserem, e metem o post-it nessas páginas para vocês saberem que naquele dia têm que ler aquelas páginas, no dia a seguir têm aquele número de páginas, e assim vocês já têm aquela motivação para saber que se conseguirem todos os dias ler aquele bocadinho, ao fim da semana o livro já vai estar lido. E eu acho que é uma dica que funciona muito bem. Outra dica que também é um bocadinho óbvia, mas que ajuda bastante, é vocês estarem em sítios calmos ou silenciosos e usarem roupa confortável para vocês. É claro que vai haver vezes em que vocês vão estar a ler nos transportes públicos, vai haver vezes que estão a ler em sítios com barulho, mas sempre que conseguirem à noite, quando chegam a casa, estarem calmos, relaxados, com roupas que não... um sutiã que não vos aperta, umas calças que não vos picam, uma camisola que está apertada. Estarem completamente à vontade, porque apesar de não parecer, o vosso corpo, se não estiver completamente relaxado, o vosso cérebro também não está. Porque está sempre com aquele desconforto de vocês não estarem bem. E então custa mais a ler. Isto parece mentira, mas é mesmo verdade. E é mesmo assim. Se vocês não estiverem confortáveis, o vosso cérebro também não vai estar e vai demorar muito mais a assimilar a informação, portanto vão demorar mais a ler. Usar fones que sejam canceladores de ruído ajudam muito. Por exemplo, eu aqui em casa prefiro estar na cozinha porque é onde o lume está mais vezes aceso, onde está mais quentinho, onde eu estou melhor, do que se estiver no frio. E os meus pais estão sempre a ver televisão, então eu uso fones que cancelem o ruído para estar num ambiente mais silencioso, e estou sempre de pijama ou de suetes porque é como eu estou mais confortável e sei que é sempre aquela hora do dia onde eu vou conseguir ler muito mais, porque é quando eu estou relaxada e descansada. Depois, outra dica é, caso o vosso problema seja comprar livros, ou seja, vocês terem mais livros para conseguirem ler mais, mas não têm tanta possibilidade, é comprarem livros em segunda mão. Não se preocupem se vocês veem um livro na Vinted e tem um cantinho dobrado ou tem a lombada partida, porque isso não vai mudar a vossa experiência a ler o livro e não vai mudar a história do livro. Portanto, vocês veem que está lá um livro, não está completamente em estado perfeito, mas está muito barato, está tipo 8€, 10€. Comprem porque vale muito a pena os livros em segunda mão. Eles estão completamente normais para se ler, podem estar dobrados, podem estar um pouco com as páginas amarelas ou alguma coisa assim, mas vocês vão estar a poupar muito dinheiro. Em vez de estarem a comprar um livro por 20€, vocês podem comprar 2 por 20 na Vinted. Eu digo na Vinted, mas há muitas lojas de segunda mão online, agora também já começam a abrir mais lojas físicas. O sol está-me aqui a cegar outra vez. Agora já se começa a ver muitos livrinhos atuais em lojas de segunda mão, por isso eu praticamente compro sempre os meus livros em segunda mão, sempre consigo, e acabam por conseguir ler muito mais porque têm mais livros. Com o dinheiro que teriam gasto só um em 2, conseguem comprar 2 ou 4. As últimas dicas não têm nada a ver com coisas físicas, mas sim da vossa mentalidade, que é não se comparem com os outros, não compitam com os outros, assumam que vocês leem mais devagar que os outros, que leem menos que os outros, ou que leem mais ou que leem mais rápido, porque isto não é nenhuma competição e toda a gente lê porque quer e porque gosta. Não pensem que por uma youtuber que vocês veem que lê 200 livros por ano, vocês têm que ler 200 também. Vocês podem ler 5 num ano, que já é ótimo, principalmente se no ano passado vocês só leram 2 e este ano conseguem ler 5, é um ótimo objetivo, porque hoje em dia as redes sociais, toda a gente compete com toda a gente e acha que é superior por ter mais que os outros, portanto não se comparem e pensem que tudo leva o seu tempo, que é como a última dica, que com o tempo vocês vão começar a ler mais rápido. Conforme o tempo vai avançando, vocês vão ficando mais habituados a ler, o vosso cérebro vai começar a ler mais rápido e vão conseguir ler rápido e todos os livros que vocês querem num ano. É claro que estas dicas podem ser úteis para alguém pode não ser completamente nada útil e nenhuma serve, mas espero que consiga ajudar pelo menos uma pessoa com este vídeo e que alguma destas dicas
funcione. E é isso. Espero mesmo que tenham gostado deste vídeo e espero mesmo ver-vos no próximo. Tchau!